Olá, muito boa tarde. Eu sou Aníbal Buquerque, do Entre Nós, e seja muito bem-vindo a mais um Entardecer Espírita. O nosso tema de hoje é Casa Espírita, uma escola para a vida. E eu convido a você, se desejar, para que nós possamos fazer uma prece. Quem desejar, fechar os olhos, fiquem à vontade. Vamos começar serenando o pensamento, tendo aqui, estamos ao vivo, então não tem como fugir da nossa realidade. Mas possamos orar, serenando o pensamento, aquietando a mente, procurando respirar suavemente, prestando atenção à inspiração e à expiração. Oramos e agradecemos a espiritualidade amiga que nos conduz, que nos orienta, que nos assiste, para que possamos ter um entardecer maravilhoso. Que os ensinamentos trazidos pela espiritualidade amiga nos sejam úteis para o nosso dia a dia. Fiquemos na paz do Senhor, que assim seja. Olá, meus irmãos, muito boa tarde, muito boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez. E o nosso tema de hoje, Casa Espírita, uma escola para a vida. E essa escola para a vida é para a vida do espírito, quando encarnado e também quando desencarnado. E aí, nós estamos abordando a temática espírita, né, do espiritismo, então não posso deixar de trazer os ensinamentos que os espíritos nos trazem. Mas claro que toda doutrina, toda seita, toda religião que nos eleva ao espírito, que nos fortalece com ensinamentos morais, valorosos, religiosos, que nos leva à conexão com Deus, tudo isso nos auxilia para que possamos... Deixa eu só olhar uma coisa, tirar aqui a câmera momentaneamente. Então, que a gente possa observar que esses ensinamentos, eles nos são úteis para a vida, para o dia a dia. E aí eu quero trazer um conceito de centro espírita, do papel do centro espírita, que Hermance Defoe, na obra Escutando o Sentimento, do Vanderlei de Oliveira, nos fala. Ela nos diz o seguinte: a tarefa dos centros espíritas é oferecer condições para que o homem extraia de si mesmo o seu valor divino na obra da criação. Olha quanta beleza. Então eu sempre digo que uma casa espírita é uma universidade do espírito, é uma escola que nos ajuda, que nos auxilia em nossa formação. Claro que podemos estudar sós, mas é no convívio com o próximo, por meio do trabalho voluntário, o debate, do estudo, que nós temos oportunidade de progredir mais rapidamente. Então, como nos auxilia uma casa espírita? Então, Hermance Defoe, no livro Escutando os Sentimentos, na psicografia do Vanderlei Oliveira, nos fala que a tarefa dos centros espíritas é oferecer condições para que o homem, o ser humano, extraia de si mesmo o seu valor divino na obra da criação. Olha quanta beleza, quanta coisa magnífica. E aí, muitos de nós chegamos a uma casa espírita pelo atendimento fraterno, pelo diálogo fraterno, em que, passando por alguma questão particular, a perda de um ente querido, algum problema profissional, familiar, amoroso, buscamos uma casa espírita, às vezes uma obsessão, buscamos uma casa espírita para um atendimento fraterno. E esse atendimento nos auxilia, nos ajuda a desabafar, a ser ouvido, a absorver aquelas boas energias que a psicosfera de uma casa espírita, de um local religioso, propicia. E com isso, ao ser ouvido, eu já consigo melhorar. Eu consigo também me ouvir, eu consigo desabafar e eu me acalmo.
E aí, normalmente, nós sugerimos e encaminhamos a este irmão ou a esta irmã que está passando pelo momento de necessidade, de equilíbrio emocional, afetivo, que ela faça o tratamento espiritual, que ela vá para o atendimento espiritual. A semelhança é utilizado a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, e por meio desta obra nós realizamos a evangelioterapia. Muitas vezes é o primeiro contato que aquela pessoa está entrando com a doutrina espírita. E nesse contato, uma terapia em grupo, onde outras pessoas também estão em tratamento, por meio da evangelioterapia, ela começa a entrar com temáticas do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos morais, que são aprofundados por Kardec e por outros espíritos que ajudaram na codificação, e por meio dessa ajuda, ela vai ressignificando os seus valores, ressignificando o seu problema. Ela vai também convivendo com outras pessoas que estão passando por dificuldade, na sua dificuldade, na dificuldade do outro, ela começa a ressignificar também a sua. E é interessante o Evangelho segundo o Espiritismo ser utilizado nestes atendimentos espirituais, nessas terapias espirituais, porque o próprio Kardec, na introdução desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz o valor que esta obra tem para nós seres humanos. Na introdução desta obra, quando ele vai abordar qual é o objetivo dela, ele assim fala. Ele fala que o objetivo dessa obra é um ensino moral. Olha que coisa magnífica. Inclusive, ele reúne somente os ensinamentos morais de Jesus, como eu falei anteriormente. E destes ensinamentos que estão apresentados ao início de cada capítulo, ele faz comentários aprofundando e interpretando o que Jesus quis trazer ali. Também, outros espíritos, por meio da psicografia, aprofundam, tiram o véu de coisas que não foram reveladas. Então, Kardec nos diz que o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é um ensino moral, para que nós, seres humanos em particular, é um código de regra de como proceder, que abrange as circunstâncias da vida privada e da vida pública. Olha que legal. Ou seja, da minha vida particular, mas também da minha interação em público. Continua ele, dizendo que é o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. E é finalmente, ou seja, esse ensino moral é finalmente e acima de tudo, ou seja, de tudo que ele traz, é um roteiro infalível para a felicidade futura. Olha que coisa magnífica quando Kardec, por meio dos espíritos, dizem que essa obra, que contém um ensino moral, é um roteiro infalível para a nossa felicidade futura. Ele também faz um levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é de uso exclusivo, é o objeto exclusivo dessa obra, ou seja, o ensino moral. Olha que coisa fantástica. No próprio ATE, ou TE, ou AE, atendimento espiritual, terapia espiritual, você também trabalha com a fluidoterapia. O que é isso, Aníbal? Essa escola do espírito, ela também nos trata, é um grande hospital, trabalhando por meio de ensinos morais, mas também por meio da fluidoterapia, do passe, ou seja, da doação de fluidos para ajudar nas nossas necessidades, conforme o que eu estou precisando, o ânimo, ou diminuir o excesso de energia. Sim, claro, às vezes acontece isso. Como também a água fluidificada, ou seja, medicamentos espirituais são adicionados à água, que é um excelente transmissor, é um excelente fluido, e ao beber, nós somos também tratados. Então essas conversas em torno do Evangelho de Jesus, acrescido dos ensinamentos dos Espíritos, que está na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, nos auxilia muito. Essa escola
né? Porque assim, a doutrina está aí escrito. Eu posso estudar por conta própria? Posso. Mas é muito bom quando eu estou no convívio com o próximo. É muito bom quando nós estamos trocando ideias, quando nós estamos nos relacionando. E a doutrina? Então a casa espírita é o local em que nós nos reunimos, é esta escola, onde nos reunimos para estudar o Espiritismo. E Kardec nos diz que o Espiritismo nos ajuda, nos traz conforto, nos traz esperança, porque por meio desses ensinamentos, desse intercâmbio, a gente aprende que a doutrina explica a causa dos meus sofrimentos. Eu começo a encontrar razões. Por quê? Por conta das escolhas que eu faço, por conta dos comportamentos que eu tenho, por conta das palavras que eu digo ou até deixo de dizer, por conta dos pensamentos que eu nutro. Então a doutrina explica a causa dos meus sofrimentos na Terra, mas também me ensina a maneira que eu posso amenizar, que eu posso suavizar, que eu posso me libertar. Olha que interessante. A doutrina, inclusive, me ensina que os meus sofrimentos podem ter origem nesta existência, de coisas que eu estou fazendo, de hábitos, de vícios que eu tenho no pensar, no falar e no agir, que me são prejudiciais por conta da lei de causa e efeito. Eu tenho um livre-arbítrio para fazer o que eu quiser. Mas também me explica, por meio das reencarnações, que às vezes a origem do meu problema procede de vidas anteriores que eu tive como espírito, quando eu reencarnei. Porque todas as nossas existências são solidárias uma à outra. O processo reencarnatório, eu como espírito, eu tenho um livro em que a cada experiência eu vou escrevendo um capítulo. Cada experiência reencarnatória eu vou escrevendo um capítulo. E o próximo capítulo está conectado com o anterior. Quando eu reencarno, eu venho com capítulos anteriores, experiências satisfatórias ou não, mas o meu novo capítulo tem uma oportunidade de escrever, de reescrever, de ter novas experiências, novas provas de aprendizado. Mas também eu passo por reparações, por expiações de coisas que eu fiz no passado perante o meu espírito, perante a outros irmãos. E com isso eu vou consertando, eu vou aprendendo, eu vou interagindo, eu vou amando e sendo amado. Então isso é algo fantástico que a doutrina nos ensina e nos mostra. Então, a doutrina e essa casa espírita nos permite que o espiritismo suaviza o amargor das aflições da vida. Porque a gente começa a ressignificar, começa a entender a razão, mas o que eu posso fazer para mudar, para amenizar, para transformar, para reparar. E com isso, pagar a conta, pagar a dívida, renegociar. Também acalma os meus desesperos, porque eu, como espírito, vou amadurecendo, espiritualmente falando. Também diminui as minhas agitações da alma pela incerteza, pela insegurança, pela angústia, pelo o que será o meu futuro. E eu entendo que o futuro sou eu que estou construindo, a cada momento, a cada passo, a cada escolha. Também dissipa as minhas incertezas. Por quê? Porque por meio da literatura, por meio do diálogo com espíritos, sejam eles esclarecidos, que nos ajudam, mas também espíritos que estão sofrendo, eu vou começando a entender a dinâmica, a lei de causa e efeito, as consequências funestas das más escolhas, mas também as consequências benéficas das boas escolhas. Então eu aprendo, ou espera-se que eu aprenda com a literatura, com mensagens recebidas, com o exemplo de espíritos elevados, mas também com a experiência de espíritos endurecidos, raivosos, vingativos,
perseguidores ou que estão sendo perseguidos, espíritos avarentos, espíritos gulosos, espíritos maledicentes, tudo isso são oportunidades de aprender. E com isso, o Espiritismo suaviza os terrores do futuro. Porque ele já não é mais uma incógnita. Eu posso até não saber como será o meu, mas a forma como eu estou vivendo hoje é uma demonstração do que me acontecerá no futuro. Como isso é relevante, como isso é importante. Porque o estudo da doutrina espírita nos liberta. Liberta de quê? Liberta de nós mesmos, dos nossos atavismos, que são os comportamentos do passado, nos liberta também do preconceito, do desconhecido, dos temores. Esse tripé, filosofia, ciência e religião caminhando juntos, é algo incrível. Como isso nos ajuda, como isso nos auxilia. Como a Casa Espírita é essa escola para a vida presente, para a vida futura, para a vida do espírito encarnado, como também para a vida do espírito desencarnado. A Casa Espírita, por meio da prática, por meio do trabalho voluntário, nos ajuda a olhar para o próximo, a sair de nós mesmos, a praticarmos a máxima da doutrina. Fora da caridade não há salvação. E ela também nos ensina que a caridade ela pode ser expressa de várias formas. Há caridade de pensamento, sim, desejar o bem para aquela pessoa, que ela não passe por tanto de sabores, que ela tenha bons pensamentos, ou boas escolhas, boas atitudes, boas palavras, para que não sofra tanto. Então as boas ações são melhor até do que as preces. A própria irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, fala disso. A doutrina espírita, Kardec, também fala disso, que as boas ações são a melhor prece. É a forma melhor de eu me conectar com Deus, de eu me conectar com a espiritualidade amiga. Elas valem muito mais do que palavras. E aí eu tenho que entender que existe a caridade por pensamentos, palavras e atos. A caridade não consiste apenas na parte material, em dar uma esmola. Não. Mas também de acolher a outra pessoa. De nutrir pensamentos bons em direção a ela. De não julgar. De não criticar. Nem que seja em pensamento. De trazer boas palavras. De palavras de conforto. De fortalecimento. Como isso é importante, como isso é necessário. Mas claro, também por boas obras. Porque, graças a Deus, mais e mais pessoas têm feito práticas de ações voluntárias. O voluntariado tem crescido muito. As próprias organizações têm percebido o quanto os seus colaboradores que estejam engajados em trabalhos voluntários, o quanto eles ressignificam a vida, o quanto eles melhoram as relações com o outro, o quanto diminui o absenteísmo, ou seja, as faltas, as ausências, o quanto melhora a saúde do ser humano. Há estudos científicos comprovando isso. As organizações já percebem isso com clareza, que a pessoa que é voluntária, ela tem um pensamento e um comportamento diferente. A doutrina, e aí a Casa Espírita como escola, nos ensina que a crença nela, que a crença no Espiritismo, só é proveitosa para aquela pessoa que pode dizer, hoje eu estou melhor do que ontem. Alguns que já estudam a doutrina podem até dizer assim, mas Aníbal, isso é natural, pela lei do progresso. Mas às vezes a gente estaciona, às vezes a gente fica batendo cabeça. Então aquelas pessoas que realmente começam a compreender o funcionamento dos ensinamentos que os Espíritos nos trazem, compreende, começa a ter clareza,
começa a inspirar estes conteúdos, meditar, refletir sobre eles, para que depois possa expirar, e mais do que tudo, transpirar, sim, estas pessoas vão paulatinamente progredindo, melhorando. Isso é algo fantástico, porque a gente o tempo todo está aprendendo, o tempo todo está aproveitando. Isso é maravilhoso. Então que a gente possa aproveitar para beber desta fonte de Jesus, a doutrina é cristã, para que a gente possa usar desta escola para tirar o melhor proveito. É igual uma universidade, eu estou com meu amigo aí, Adilson, que é coordenador de curso. Todos nós, quando queremos escolher uma profissão, vamos fazer uma faculdade, onde nós temos créditos a serem realizados para que eu me forme. Alguns créditos, algumas cadeiras são obrigatórias, outras são optativas. As optativas eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu consiga suprir uma quantidade de créditos necessários para completar minha carga horária. Assim também é a vida do espírito nessa escola. Mas existem disciplinas obrigatórias. Por exemplo, a disciplina da vaidade. Eu tenho que dissipar isso. E aí a minha vida vai fazendo, vai indo, até que eu cumpra essa disciplina obrigatória. Enquanto eu não for aprovado nela, eu terei que repeti-la. E essa repetição pode se dar em outra reencarnação, ou em outras. Às vezes, se eu estou não conseguindo lograr êxito, Deus pode dar uma trégua. Tá, essa disciplina, você ainda não está conseguindo supri-la, mas eu vou permitir que você realize outras disciplinas para que você vá caminhando, vá evoluindo, vá progredindo, vá adquirindo experiência, e depois a gente volta para essa da humildade, da paciência, né? Para que assim eu possa provar, ou seja, ser provado e provar que eu consegui me desvencilhar. E assim eu vou obtendo esses créditos na minha caminhada evolutiva para eu me formar de um espírito simples e ignorante a ser um espírito de luz. Isso leva muitas reencarnações, porque não é da noite para o dia que eu adquiro todas. Lê do engano que nós temos que uma única existência é suficiente para a gente adquirir a capacidade, como a igreja coloca, de santo, espírito evoluído, como a doutrina nos traz, de um mestre espiritual, não é da noite para o dia. E todos nós estamos fadados a ser isso. Então que a gente possa compreender essa escola da vida, que a casa espírita é mais um local onde eu posso aproveitar para aprender, como tantos outros que existem, mas eu possa tirar proveito, para que eu possa tirar proveito. Nunca nos esqueçamos disso, pois é algo muito interessante. A doutrina nos ensina sobre o livre-arbítrio, ou seja, o plantio é livre, eu posso plantar o que eu quiser, mas a colheita é obrigatória, ou seja, a lei de causa e efeito vai fazer tudo que eu dei causa, vai ter uma consequência, é uma política de consequência, vai ter um efeito. Então, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu tenho que entender disso, o apóstolo Paulo já fala, tudo posso, mas nem tudo me convém. Porque nessa política de consequências, há dissabores que eu possa estar tendo que passar para corrigir no futuro, para reparar. E isso me gera problemas. Deus não vai me castigar, não, Ele é um Pai amoroso. Mas a lei de causa e efeito, as suas leis que Ele criou, elas funcionam automaticamente como uma programação, em que está tudo programado e vai acontecendo. E conforme vai acontecendo, as coisas vão desencadeando. E nesse desencadeamento, funciona de uma forma natural, beneficamente ou não. Então, que eu possa entender, a doutrina nos fala desse livre-arbítrio, nos fala da lei de causa e efeito. Ao mesmo tempo, nos fala da lei de progresso, que hoje eu estou na minha melhor versão. Amanhã, mais ainda. Olha que coisa fantástica. Então, que a gente possa aproveitar, possa progredir, pois disciplina é liberdade, disciplina as leis divinas, nos traz a liberdade em função da lei de causa e efeito. Embora a colheita seja obrigatória, mas se eu planto boas sementes,
Se eu planto boas sementes, eu colherei bons frutos. Eu colherei boas verduras, boas hortaliças. Olha que interessante isso. A lei de causa e efeito, também em função das minhas escolhas, do que eu vou fazendo, eu vou sendo meritório ou não das coisas que eu necessito ou das coisas que me acontecem. Se eu só faço desgraça, é o que o hinduísmo chama de lei do karma. Se eu só faço desgraça, o que é que eu mereço? Porque eu estou naturalmente colhendo o que eu plantei. Isso é a lei de merecimento. Então, se eu planto coisas boas, frutas boas virão. Mas se as minhas plantações, se as minhas sementes, se as minhas escolhas, se eu não cuido, eu não terei coisas boas, né? Isso é muito interessante. Então, por isso que os espíritos dizem, e aí às vezes nós não aceitamos, não entendemos, ou até nos revoltamos, mas tem um momento que a doutrina fala assim, o homem é muitas vezes o artesão, o artífice, o sujeito da sua própria infelicidade no mundo. É doloroso ouvir isso, mas quando a gente entende que está em minhas mãos as minhas escolhas pelo meu livre-arbítrio, eu começo a entender essa política de consequências, essa lei de merecimento. Porque eu tenho a tendência natural de terceirizar a culpa. O meu ego quer suavizar a minha dor e ele terceiriza a culpa. Mas no momento em que eu entendo que eu sou sujeito, o ator principal da minha história de vida, eu tomo melhores decisões. Nosso querido Emmanuel, na psicografia do Chico, na introdução da obra Ação e Reação, ele traz uma frase que sintetiza tudo isso que a gente está fazendo. Falando como a doutrina espírita, como a casa espírita é essa escola, é essa universidade para a vida. Ele diz assim, as minhas possibilidades de hoje me vinculam às sombras de ontem. Lembra que a gente falou que as reencarnações são solidárias umas às outras? Exigindo-se, então, um trabalho infatigável no bem. Ou seja, eu tenho que hoje praticar o bem, para que no meu futuro eu não tenha tantas consequências. Se hoje eu estou colhendo frutos ruins, é porque no passado, numa outra reencarnação, ou até nessa, eu plantei coisas ruins. As minhas sementes não foram boas. Então ele fala assim, as minhas possibilidades de hoje me vinculam às sombras de ontem, exigindo-me um trabalho infatigável no bem, para a construção do futuro, do amanhã, sobre as bases redentoras do Cristo. Emmanuel, na introdução do livro Ação e Reação. Na verdade, ele usa a primeira pessoa do plural, o nós. Mas eu quis usar o eu para eu trazer para mim, para que você leve para você, para que você entenda, para que eu entenda que eu sou o maior responsável pelo que me acontece. E eu tenho em minhas mãos a oportunidade de mudar. Nada melhor do que o começo do ano para a gente falar sobre isso. Nada melhor do que o início de semestre para eu buscar uma casa espírita e me matricular no estudo sistematizado. Se não está ainda, se não frequenta, vá. Ou vá assistir palestras, vá fazer leituras. Olha que outra coisa interessante, que eu estou sempre alinhando e associando a plantação. Então tem um momento que Kardec fala assim, o egoísmo, são 9 pontos que ele usa, que ele diz que são ervas daninhas, ervas venenosas. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, são para a alma, ou seja, são para nós, ervas venenosas, ervas daninhas do meu jardim, dos quais eu preciso todos os dias. Eu preciso dessa persistência, dessa regularidade. Todos os dias arrancar alguns brotos. Eu não vou conseguir arrancar de uma vez. É um trabalho hercúleo, porque vão surgindo novas situações que eu vou sendo colocado em provação. Então, todos os dias eu tenho que arrancar algum desses brotos. E sabe qual é o remédio para que ele não nasça mais? Essas ervas venenosas desapareçam do meu jardim? A caridade e a humildade. Por isso que a máxima da doutrina é fora da caridade não há salvação. A caridade é o amor em ação. Olha que coisa fantástica.
fantástica. E para concluir, dois ensinamentos que os Espíritos nos trazem. O primeiro é quando Kardec nos diz que o objetivo essencial do Espiritismo, ou seja, a essência, o sumo, se eu espremer tudo que a doutrina nos ensina, o objetivo dela é o melhoramento da gente. A gente se melhorar. E aí a Casa Espírita é esse instrumento, é essa escola, é essa universidade, é o local onde a gente vai para estudar, para aprender e praticar. E ele diz assim também, o Espiritismo precisa ser bem compreendido. Eu preciso estudar, eu preciso analisar, eu preciso compreender. Mas, sobretudo, ou seja, acima de tudo, ele precisa ser bem sentido. Tem que fazer sentido para a minha vida. Tem que ter uma razão. Sentir é para que eu expresse de forma natural os ensinamentos em mim, os ensinamentos do Cristo, para que eu possa externar no meu dia a dia, no meu convívio, estes ensinamentos. Então, amados irmãos, que a gente aproveite esse momento de renovação de ano, de seleção de novas resoluções, para que não desconsidere a oportunidade, a possibilidade de se matricular no estudo da doutrina em uma casa espírita, seja presencialmente, seja virtualmente. Desejo a você uma semana abençoada, com muita paz, com muita luz, que essa doutrina reveladora e consoladora, com seu tripé de filosofia, ciência e religião, o ajude na sua caminhada evolutiva do espírito, na sua vida momentânea, quando você está agora encarnado, mas também para as suas vidas futuras, tanto quando estiver desencarnado, quanto nas próximas reencarnações e desencarnações. Desejo muita luz, muita paz, que assim seja. Uma boa tarde.